Nesse bloco, estudaremos aberrações ópticas. Por aberrações ópticas, nós queremos dizer comportamentos não ideais de lentes. Por exemplo, consideremos aqui uma lente espessa. Se nós traçarmos os raios dessa lente, nós vamos verificar que na região paraxial eles se encontram num ponto focal, como seria esperado. Mas à medida que nós traçamos raios que se afastam da região paraxial, vamos notar um comportamento estranho. Esses raios não se encontram todos no mesmo ponto. Forma-se então uma pequena mancha, uma região de confusão. Nós podemos procurar e encontraremos uma região em que essa mancha tem um diâmetro mínimo. Essa região define o que nós chamamos de círculo de confusão mínima. Esse efeito acontece em lentes esféricas espessas, exatamente porque a forma esférica não é a forma ideal de uma lente. E por isso, esse tipo de aberração é denominada de aberração esférica. Nessa figura estamos representando o traçado de vários raios ao longo de uma lente plano-convexa. Vejam aqui na parte direita da figura, numa escala bastante ampliada, o círculo de confusão mínima para essa lente. Na imagem seguinte, nós estamos vendo novamente o traçado de raios e observamos o círculo de confusão mínima na mesma escala, apresentando agora uma dimensão um pouco menor. O comprimento focal é equivalente, mas o círculo de confusão mínima é um pouco menor. E nesse terceiro exemplo, temos um círculo de confusão mínima ainda menor. Vejam que os três casos temos lentes positivas, lentes convergentes, porém com geometrias diferentes. E isso tem um impacto sobre o diâmetro do círculo de confusão mínima. Portanto, é possível minimizar esse efeito utilizando a geometria correta da lente. Uma outra alternativa é utilizar um conjunto de mais de uma lente projetadas especificamente para reduzir esse efeito da aberração esférica. Veja nessa figura, temos na mesma escala um círculo de confusão mínima com valor muito menor. Nessa figura, estamos representando na parte A uma lente biconvexa e vemos que a zona de confusão é bastante grande, portanto, a aberração esférica é bastante forte. Já com essa lente B, a geometria dela é mais favorável e mas mesmo assim ainda observamos uma grande aberração esférica. Na figura C, nós substituímos uma lente espessa por duas lentes um pouco mais finas que, em conjunto, geram o efeito equivalente a um menor comprimento focal. Veja que o efeito da aberração esférica foi reduzida. E, finalmente, na figura D, nós temos uma lente asférica. Ela tem a forma paraboloidal e resulta num foco perfeito. Essa figura faz uma comparação, a parte da esquerda, aberração esférica com uma lente esférica, e a parte direita da figura envolve uma lente asférica. E veja que o efeito dela é muito melhor. A parte esquerda da figura estamos representando uma imagem obtida sem nenhum tipo de aberração esférica. Na imagem da direita, vemos o efeito visual da aberração esférica. Portanto, a imagem de um ponto, ela não aparece exatamente como um ponto, mas há uma região borrada em torno que é característica do círculo de confusão. Essa imagem, nós observamos também em torno das lâmpadas um halo que é uma característica da aberração esférica. Aqui também nós observamos o mesmo efeito. Como se quantifica a aberração esférica? Uma maneira de fazer isso é determinar esse comprimento, que corresponde à distância entre o primeiro cruzamento dos raios periféricos e o último cruzamento dos raios na região paraxial. Outro parâmetro que caracteriza é o diâmetro do círculo de confusão mínima. Veja agora nessa lente da direita que ela é posicionada de uma forma mais favorável, há uma redução significativa da aberração esférica longitudinal e também do diâmetro do círculo de confusão mínima.
A aberração esférica não é uma característica apenas de lentes, mas também está presente em espelhos esféricos. Veja na figura que os raios não encontram-se sempre no mesmo ponto. Se tivéssemos um espelho paraboloidal, nós teríamos o encontro de todos os raios no mesmo ponto focal. Mas o que acontece se os raios paralelos eles não estão alinhados com o eixo óptico? Nós vamos ver um efeito um pouco diferente. Esses raios se encontram em posições diferentes. Os raios paraxiais se encontram numa posição próxima daquela que idealmente esperaríamos, e os raios periféricos se encontram em posições distintas. Se nós analisarmos a imagem que se forma aqui, nós vamos notar uma série de círculos com raios variáveis, estando mais intensa a luz na proximidade do vértice. Algo que lembra um cometa. E até pela essa palavra cometa, se nós tirarmos aqui algumas das letras, vamos formar a palavra coma, que é o nome desse tipo de aberração. Aqui temos um outro exemplo de coma. Se nós traçarmos a imagem dessa lente utilizando raios na região paraxial, eles formarão um ponto bem definido. Mas à medida que envolvemos raios mais periféricos, eles vão formar imagens em posições diferentes. Isso caracteriza aquele efeito do coma. Nessa outra animação, se incidirmos raios paralelos formando um ângulo com o eixo óptico dessa lente, vamos notar que na região paraxial eles vão se encontrar num ponto bem definido. Se analisarmos os raios contidos nesse anel, vamos verificar que eles convergem para um ponto um pouco diferente. E à medida que caminhamos mais na direção da periferia da lente, esse efeito fica mais forte e o ponto mais espalhado aqui. De tal forma que quando todos esses anéis estão agindo simultaneamente, nós temos uma região, uma característica típica daquele cometa que nós já vimos, que é a origem dessa aberração chamada coma. Nessa imagem, nós temos à esquerda uma imagem sem aberrações e à direita uma imagem com esse tipo de aberração, coma. Mas qual é o remédio para o coma? Aqui nós temos um sistema formado por duas lentes. Aqui está o objeto e aqui está a imagem do objeto. Se fizermos o traçado de raios, vamos verificar que há uma forte intensidade de coma nesses sistemas de lentes. Foi colocado um diafragma aqui que não ajudou nada. Mas, se nós posicionarmos o diafragma de uma maneira apropriada, nós conseguimos eliminar totalmente coma. Vejam que a figura que aparece aqui, ela se tornou simétrica quando nós colocamos o diafragma exatamente aqui no meio dessa lente. E isso eliminou totalmente o coma. Então veja que é possível eliminar o coma se a gente escolher propriamente o posicionamento correto do diafragma. Uma outra não idealidade que pode acontecer é se nós usarmos uma lente cujo raio de curvatura vermelho, Rx, é diferente do valor do raio de curvatura verde. Isso pode acontecer, por exemplo, com o nosso olho. Nós temos uma lente no olho e, por algum fator biológico, os raios podem ser diferentes. Mas qual é o efeito óptico disso? E vamos traçar aqui a trajetória dos raios verdes. Se nós agora prestarmos atenção nos raios vermelhos, nós vamos notar que eles convergem também numa posição um pouco diferente. Como o raio de curvatura vermelho é maior do que o raio de curvatura verde, o ponto de encontro será um pouco mais afastado da lente. Se nós agora reproduzirmos simultaneamente esses dois conjuntos de traços, vamos ver que os raios verdes se encontram numa posição diferente daquela dos raios vermelhos. Portanto, dependendo do conjunto de raios que participam para a formação da imagem, a posição focal será uma posição distinta. Então, conjuntos diferentes de raios convergirão para focos diferentes. Isso resulta numa imagem não nítida. O nome dessa aberração óptica? Astigmatismo. Pessoas apresentam astigmatismo quando apresentam diferenças nos raios de curvatura do cristalino. Mas o astigmatismo também se forma em lentes perfeitamente esféricas. Se nós pegarmos um ponto que está afastado do eixo
para baixo e um pouco para a direita, vamos notar que a interseção dos raios contidos nesse plano aqui, que é o plano sagital, quando interceptam a lente, vão formar uma linha com um determinado raio de curvatura. Já os raios que estão contidos no plano meridional vão interceptar essa superfície da lente e formarão uma linha com raio ligeiramente diferente. Isso produz, então, pontos focais distintos, dependendo do plano em que os raios estão contidos. Aqui temos mais uma representação do astigmatismo. Aqui estamos representando um objeto na forma de um ponto. Os raios que se propagam através da lente vão focar em uma certa posição na horizontal e em uma outra posição na vertical. Esses focos não coincidem, fazendo com que na região com melhor foco a gente tenha um círculo de confusão mínima. Aqui temos mais uma figura representando o astigmatismo de um ponto deslocado do eixo. Existe uma certa posição em que os raios amarelos estão perfeitamente em foco e uma outra região em que os raios vermelhos estão perfeitamente em foco. E entre eles existem essas regiões onde o foco não é perfeito. Finalmente, tratamos da curvatura de campo. Esse tipo de aberração faz com que a imagem de uma superfície plana apareça ligeiramente curva. Portanto, se tivermos um sensor plano aqui do outro lado, que é o comum, nós veremos que a imagem ficará nítida na região central e não na periferia, ou vice-versa. Aqui temos um exemplo do efeito da curvatura de campo. A imagem da esquerda foi obtida focalizando na região central da imagem. Veja que está nítida aqui na parte central e na periferia nós estamos fora de foco. Já na imagem da direita, o foco foi priorizado na região periférica. Veja que essa imagem é um pouco estranha. Se olharmos essa coluna, ela aparenta ter uma certa curvatura, o que a gente pode confirmar se traçarmos aqui algumas linhas auxiliares. De fato, a coluna não é torta da maneira como aparece estar nessa imagem. Existe aqui um problema. Esse problema é conhecido como distorção. É um tipo de aberração também presente em lentes espessas. Existem basicamente dois tipos de distorção de imagem. À esquerda, nessa figura, estamos vendo a imagem de uma grade de forma não distorcida. Na região central, nós temos um tipo de distorção conhecida como barril, uma distorção negativa. Veja que há um encolhimento da imagem em função do raio. E à direita nós temos um tipo de distorção conhecida como tipo almofada. Ela lembra, de fato, uma pequena almofada. Nesse caso, nós estamos vendo que a imagem ela aumenta de forma relacionada com o raio. Esse tipo de efeito está representado aqui nessa animação. Na imagem da esquerda, vemos um exemplo de distorção tipo almofada. E na imagem da direita, a mesma cena com a distorção tipo barril. Nessa outra imagem, nós notamos uma distorção tipo barril. Vejam que há uma tendência dessa linha vertical se curvar. Nessa figura, estamos representando um sistema que não apresenta nem distorção tipo barril, nem almofada. É um sistema que denominamos de ortoscópico. Se nós posicionarmos o diafragma muito afastado da lente, nós faremos com que os raios que formam a imagem utilizem apenas essa porção inferior da lente. Isso vai formar uma imagem distorcida, com efeito barril. Se, por outro lado, o diafragma estiver posicionado nessa região, apenas os raios que passam pela porção superior da lente formarão a imagem e nós verificaremos que estará presente a distorção tipo almofada. Veja que no sistema ortoscópico, apenas a porção central da lente é utilizada. Aqui nessa figura temos mais um exemplo de um sistema ortoscópico. Veja que parte dos raios incidem na parte superior da lente à esquerda e também incidem na parte inferior da lente à direita, compensando esses efeitos. A distorção da imagem pode ser corrigida numericamente. Existem alguns algoritmos que podem ser aplicados e levam a resultados muito bons. Veja aqui nesse exemplo a forte distorção tipo barril e a imagem da direita após a aplicação do algoritmo de correção.
Para obter os dados necessários para fazer essa correção, é comum fotografar uma imagem de um tabuleiro de xadrez. À esquerda temos uma imagem não distorcida, na parte central uma imagem com a distorção tipo barril e na imagem da direita uma distorção tipo almofada. Essas imagens são analisadas por um algoritmo especial que determina os encontros entre os quadrados brancos e pretos, e esses pontos alimentam o algoritmo que determina os parâmetros necessários para fazer a correção. Finalmente, o último tipo de aberração óptica que estudaremos aqui são as chamadas aberrações cromáticas. Essa fórmula é a fórmula do fabricante de lentes. Vejam que o comprimento focal da lente depende dos raios de curvatura das duas superfícies e também do índice de refração do meio. E nós já vimos que esse índice de refração ele é distinto para diferentes comprimentos de ondas, ou seja, diferentes cores, fazendo com que o comprimento focal seja diferente para cada uma das cores. Isso faz com que cores diferentes foquem em distâncias distintas da lente. Esse efeito é conhecido como aberração cromática. De um modo geral, o índice de refração diminui com o aumento do comprimento de onda na luz visível e, portanto, a distância focal aumenta. Esse efeito pode ser observado aqui na figura. A cor vermelha tem um comprimento de onda maior do que o da cor azul. Consequentemente, o índice de refração nesse material será um pouco menor, fazendo com que a deflexão dos raios vermelhos seja menos intensa do que a deflexão dos raios azuis, gerando então focos diferentes para diferentes cores. Essa imagem representa o efeito da aberração cromática. Do lado esquerdo, uma imagem sem aberrações, e do lado direito, estamos verificando aqui que a cor vermelha e a cor azul, elas focam em posições diferentes, produzindo aqui uma distorção na imagem conhecida como aberração cromática. Outros exemplos de aberrações cromáticas, vejam que nem todas as cores estão focando na mesma posição aqui nessa imagem, ou nessa outra imagem de microscópio, estamos vendo aqui uma borda ligeiramente azulada, ligeiramente avermelhada aqui em cima, estamos vendo alterações de cores, e mais um exemplo de aberração cromática. Temos aqui nessa borda uma região meio lilás e do lado esquerdo uma borda com uma coloração predominantemente azul esverdeada. As aberrações cromáticas, elas podem ser corrigidas através do uso de lentes especiais. São combinações de lentes que fazem a compensação. São vidros diferentes, com geometrias diferentes, que são calculadas para que o efeito da distorção acentuada do vermelho em uma das lentes seja compensada pela outra lente que age de forma exatamente oposta. E o conjunto resulta num sistema de lentes conhecidos como acromático. Normalmente são envolvidos duas lentes, formando os dupletos, ou três lentes, formando os tripletos. Aqui temos um exemplo. O raio vermelho segue uma determinada trajetória quando atravessa a primeira lente e depois a segunda, e os raios azuis seguem uma trajetória diferente, mas as coisas são calculadas de tal maneira que eles terminam se encontrando na mesma distância focal. Aqui temos mais exemplos de sistemas acromáticos, agora com 4 elementos e aqui com 3 elementos distintos. É possível comprar de fabricantes dupletos ou tripletos acromáticos. Em síntese, nesse bloco nós estudamos as aberrações esféricas, o coma, o astigmatismo, o efeito da curvatura de campo, também conhecida como curvatura de Petzval, e as distorções. Estudamos também as aberrações cromáticas. Nós podemos afirmar que tanto as aberrações esféricas como o coma e o astigmatismo deterioram a imagem. Já a curvatura de campo e a distorção deformam a imagem. Para completar esse estudo, recomendo fortemente que assista a esse vídeo, onde os vários tipos de aberrações ópticas são descritos de maneira diferente, com vários exemplos, e as soluções são apresentadas para corrigi-los. De uma forma geral, a redução das aberrações ópticas não é uma coisa muito simples.
depende da escolha correta das potências ópticas das lentes. A princípio, lentes com potências ópticas maiores são lentes mais espessas, as aberrações são mais fortes nelas. Se elas puderem ser substituídas por conjuntos de lentes menos potentes, mas que, quando combinadas, resultem numa potência desejada, esse é um caminho bom. A escolha correta das formas de lente, se é plano-convexa, convexa-plano, etc., e as espessuras das lentes também têm um impacto sobre a redução das aberrações ópticas. Além disso, a distância entre as lentes também tem um efeito e, principalmente, a localização e as dimensões do diafragma. Para obter um sistema livre de aberrações ópticas, é necessário muita experiência e também um bom software para projeto óptico.